Será que podemos chamar agora o governo Bolsonaro de corruptos? Corruptos, é isso que eles são. E, quem sabe, a gente chega até o próprio Bolsonaro, né? Responsabilizando ele, culpando ele por essa corrupção das corrupções da vacina, né? Das negociações da vacina. Mas é claro que ele não é o único culpado e, por enquanto, tudo é uma suspeita, né, de corrupção. Temos várias suspeitas. E a bomba desse momento, vocês já devem estar sabendo, é que o governo Bolsonaro pediu propina de $1 por dose, diz vendedor da vacina. Estamos falando só da AstraZeneca, tá? Representante da empresa Davat Medical Supply afirmou ao repórter que proposta partiu de Roberto Dias, diretor do Ministério da Saúde. Então, em entrevista à Folha, a revista Folha, diz que a proposta da propina saiu do Ministério da Saúde, né? O representante da vendedora de vacinas disse que o governo do Jair Bolsonaro pediu propina de $1 por dose de imunizante para assinar o contrato com o Ministério da Saúde. Segundo Luiz Paulo Dominguete Pereira, representante da Davat Medical Supply, o diretor da logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, teria cobrado propina em um jantar em restaurante em Brasília Shopping no dia 25 de fevereiro. É isso aí. No encontro do dia 25 de fevereiro, o representante se reuniu com o Ministério para negociar 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca, inicialmente cobrada por 3,5 por dose, depois cada imunizante ficou a $15,5. Então, corrigindo, inicialmente cobrada a $3,5 por dose e depois a $15,5 cada imunizante. Então, vamos raciocinar, se é $1 por dose, se são 200 milhões de doses, se o dólar está a R$ 5, é 1 bilhão, no mínimo, né? 1 bilhão em propina. E se fosse 400 milhões, seria muito mais que isso. Então, pessoal, isso aí é uma bomba, isso aí, se for tudo comprovado, né, e eu creio que sim, tem corrupção, eu acredito, mas tudo, por enquanto, podemos dizer que é uma suspeita, mas eu creio, tomara que, tomara não, mas ninguém, isso custou a sua vida, né, custou a vida de muita gente, essa corrupção. Então, eu só tenho que lamentar profundamente, né? É repugnante tudo isso que a gente está vendo, e esse fato de $1 por dose é só da AstraZeneca. A gente tem tem outras corrupções em outras vacinas também, né? No caso do Luiz Miranda, né? Dos irmãos Miranda, que falaram da Covaxin, da vacina indiana, que é bilhões também de corrupção. E a gente ainda tem uma outra vacina chinesa, outro imunizante chinês, eu não estou me lembrando o nome agora, né, que envolve o Ricardo Barros, né? E a Covaxin também envolve Ricardo Barros, enfim, esse Ricardo Barros já tem uma ficha extensa aí já de corrupção, eu acho, de denúncia, enfim, já é um cara que tem uma ficha extensa, né? Bom, a respeito da denúncia, da superdenúncia, tivemos a superdenúncia do Luiz Miranda, né, com os irmãos Miranda, aliás, falando da prevaricação do Bolsonaro, né, que não levou à Polícia Federal essa investigação, essa denúncia, né, e então Bolsonaro prevaricou. Teve outros presidentes também que prevaricaram e não deram muita coisa, né? Apesar de que o Collor prevaricou quando avisaram ele
da corrupção na Petrobras, né? E bem depois disso, não por causa disso, o Collor sofreu impeachment. Mas então isso está tudo muito no começo, tem muito chão ainda para rolar. Isso vai ser discutido na CPI da Covid, os irmãos Miranda vão ser chamados de novo, convocados de novo na CPI da Covid. O Ricardo Barros, o representante aí do governo Bolsonaro, é a minha gata que está aqui. Estava no meu colo, vocês podem ver o rabinho dela ali. E né, o Ricardo Barros, ele representa aí o Bolsonaro, né? E esse tal de Roberto Ferreira Dias, que tentou negociar aí com representantes da AstraZeneca, ele foi indicado para o cargo de diretor pelo deputado próprio Ricardo Barros, né, do PP, né, um dos partidos mais corruptos. Não estou falando PT, estou falando PP, progressistas, né? Então, corrigindo aqui, o Ricardo Barros, ele é atual líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Agora, eu estava vendo uma entrevista do Breno Altman, assim, grande cientista político, historiador. Ele falou uma coisa interessante. Parece que o Luiz Miranda, depois que falou que poderia ter um áudio, uma prova, caso o Bolsonaro desmentisse o Luiz Miranda, que ele iria apresentar, né, uma bomba, uma surpresa para o Bolsonaro, isso aí me pareceu uma jogada, sabe? Uma jogada mesmo. Uma jogada até para poder blindar o próprio Bolsonaro e sacrificar o Ricardo Barros, né? O Luiz Miranda, ele falou, ele poderia muito bem, ao invés de ameaçar que tem uma prova, né, contra o Bolsonaro, ele meio que falou, olha, eu tenho uma prova aqui, se você falar, né, você pode sim ficar lascado, o Bolsonaro. E aí o que o Bolsonaro faz? Ele prepara uma defesa, né, apesar do Bolsonaro estar em silêncio nesse momento. Bolsonaro poderia preparar uma defesa para sacrificar mais ainda o Ricardo Barros, se isentar de qualquer coisa, e aí ficou combinado. E aí, sabe, o Luiz Miranda levantou a bola e o Bolsonaro cortou, né? Porque quem tem provas, né, não ameaça, deixaria o Bolsonaro responder, deixaria o Bolsonaro falar e dizer que o Luiz Miranda estaria mentindo, né, que ele estaria inventando uma história. E aí, caso o Luiz Miranda fosse confrontado, aí sim lançasse a prova e queria destruir totalmente o Bolsonaro. Mas, enfim, tudo isso é muito estranho, né? Eu não entendi muito bem essa jogada, tinha que deixar o peixe morrer pela boca mesmo, ao invés de avisar, né, que tem provas, mais provas, né? Deixa o cara falar, deixa ele se ferrar, e aí as provas ferrariam ele mais ainda. É só isso. Vamos ver o que vai... Tem muita coisa para acontecer, muito chão ainda para rolar. Vamos ver o que vai acontecer aí essa semana, essas 2 semanas. Parece que a CPI prorrogou parece que prorrogaram 3 meses, né, a mais de CPI da Covid. Vão chamar muita gente aí ainda. E tem gente falando que foi o Bolsonaro que negociou essa propina de $1. Quer dizer, não foi propriamente, não deve ter sido, né? Tomara que seja o próprio Bolsonaro para poder ferrar ele mais ainda, né? Queremos impeachment, devemos ir às ruas agora, mais uma manifestação para a gente tirar esse cara, né? Mas
se de repente, quando a gente fala de governo Bolsonaro, pode ser a mando do Bolsonaro, por que não? Porque ele não pode chegar e se comunicar com esse tal do Roberto aí do Ministério da Saúde. Eu estou supondo, tá? Eu estou fazendo uma suposição, né? Uma hipótese. Né? Mas o Bolsonaro pode ser corrupto, sim, ele próprio. E muito por culpa dele. Né? Enfim, tomara que isso chegue não só no governo Bolsonaro, mas no próprio Bolsonaro. E que ele possa cair de uma vez por todas. Eu sou o Scud, vou ficando por aqui. Dá o like aí. Valeu, falou.